Olá, eu sou o professor Roberto Brasileiro, da Escola de Administração da UFBA, e essa aula nós vamos tratar das funções de data e hora do Excel. Eu estou com o arquivo cap9.xlsx e vou partir direto para a primeira atividade. O que nós temos nessa primeira atividade? Nós temos uma relação de funcionários, aqui é a relação de funcionários, e tem a data de admissão de cada um desses funcionários, tem uma suposta data hoje, um hoje fictício, e a empresa decidiu fornecer um prêmio de R$ 100 para cada ano novo comemorado pelo funcionário. Então eu preciso saber qual foi o ano que cada um deles entrou e qual é a diferença desse ano para o fictício hoje. O Excel tem funções para extrair partes de uma data, como a função ano. Tem também a função dia, a função mês, assim como tem a função hora, a função minuto, a função segundo. Então, a sintaxe é super simples. Eu coloco ano, fecho parênteses e dou Enter. Depois eu simplesmente arrasto para baixo. Inclusive, vou arrastar para o fictício hoje. A diferença, então, vai ser do fictício hoje, eu vou bloquear porque eu vou arrastar para baixo e ele não pode descer, está bloqueado linha aqui, tá? Menos o ano dele de admissão, D7. Então, por exemplo, o Pedro tem 29 anos. Esse cálculo não está sendo feito literalmente correto, porque eu não estou considerando o mês de entrada, né? É só o ano. Então, por exemplo, o André aqui que está entrando em dezembro, eu estou considerando que ele entrou em dezembro, conta. Eu precisaria fazer uma outra fórmula para poder pegar o ano exato, vocês vão fazer isso depois. O prêmio vai ser dado em função da quantidade de anos, vai ser a quantidade de anos vezes 100. Eu poderia colocar esse 100 numa célula fora, eu estou deixando dentro, então vou pegar aqui, arrastar para baixo. Então, como eu falei, a gente tem outras funções. Se eu quisesse, não é do exercício, né? Mas se eu quisesse, por exemplo, extrair só o dia, eu vim aqui e extraí o dia. Se eu quisesse extrair só o mês, eu vim aqui com o mês e extraí o mês. Então, observem que a gente consegue extrair tanto dia, quanto mês, quanto ano de uma determinada hora, de uma determinada data. Também vai extrair de hora e minuto, tá, gente? Pode extrair a hora, pode extrair o minuto. É importante também falar que, na verdade, o Excel considera isso aqui como sendo um número. Datas não existem no Excel, na verdade existem números. Como é que eu vejo isso? Se a gente for na página inicial aqui, ó, a gente pegar aqui e trocar a formatação para número, vocês vão ver que a gente agora tem um número que é 32.642. Como é isso, Roberto? O Excel assume o sistema 1900. O que é isso? 1º de janeiro de 1900 fica sendo como número 1, 2 de janeiro de 1900, número 2, 3 de janeiro de 1900, número 3, e assim sucessivamente. As horas, os minutos e segundos vão virar frações desses números. Tá? Então, se você fizer alguma conta ou colocar algum cálculo que tenha datas e aparecer depois um número, não se assuste, simplesmente vem aqui e altere para o formato de data, que ele vai pegar a data certinho. Tá? Eu vou passar para a atividade 2. Vocês estão vendo aqui de imediato um recado que para fazer a atividade 2 a gente precisa ter ativado ferramentas de análise. Você pode ir na guia dados e ver se análise de dados aqui está ativado. Tá? Se não tiver, você tem que ativar o suplemento. A gente já fez isso na videoaula sobre funções estatísticas. E além de adicionar as funções estatísticas, a análise de dados também adiciona algumas funções aqui, dentre elas as funções que nós vamos usar agora nos próximos 2 exercícios. Então, o que eu tenho nessa atividade 2? Eu tenho títulos do mercado financeiro e esses títulos têm data de lançamento e têm data de vencimento. E eu preciso saber, por exemplo, aqui está 10 de janeiro de 2018, vencimento 11 de dezembro de 2018. Se eu quisesse saber a quantidade de dias que eu tenho entre essas datas, bastaria fazer uma subtração. Só que os títulos não são valorados em função dos dias corridos, somente em função dos dias úteis. E então eu preciso que o Excel faça essa conta para mim. Sábado e domingo o Excel considera como não útil, e aí
eu tenho também uma lista, vou precisar ter uma lista de feriados. Essa lista de feriados ela vai ser digitada mesmo. Então, você pode fazer uma relação, ela pode ser maior ou menor aqui do que a minha, enfim, pode considerar todos os feriados, poucos feriados, enfim, como você desejar. E aí a função que nós vamos usar é a função dia-trabalho total, essa função aqui, ó, que retorna o número de dias úteis entre duas datas. Então eu vou pegar aqui, a sintaxe dela é uma sintaxe também simples, data inicial eu vou pegar B7, data ponto e vírgula, data final eu vou pegar C7, e a lista de feriados eu vou selecionar com o mouse, vou dar um F4, porque eu vou bloquear, né? Porque eu vou descer as datas, B7 e C7 tem que descer, mas o intervalo não pode descer, né? O intervalo de feriados não pode descer. Vou dar Enter e tenho aqui 232. Em geral, quando a gente faz essas contas, elas estão inclusive, ou seja, de 10 de janeiro a 11 de dezembro, incluindo 10 de janeiro. Então, o que a gente muitas vezes faz é subtrair, porque eu não quero a data do lançamento. Eu vou pegar e colocar um -1 por fora da fórmula. Esse -1 não é obrigatório, vai depender se você quer incluir ou não os extremos. Em geral, o vencimento a gente inclui, o lançamento aqui a gente às vezes não inclui, mas em geral não inclui, por isso que eu estou colocando -1. A questão 3, a atividade 3, ela é muito similar. A diferença é que ao invés de ter a data de lançamento e a data de vencimento, eu tenho a data de lançamento e a duração já em dias úteis. E aí eu quero saber qual é a data de vencimento. É o oposto da outra. Então a função que a gente vai fazer aqui é a função dia-trabalho. Não é dia-trabalho total, é dia-trabalho. Eu tenho uma data inicial, que é B7. Eu tenho uma quantidade de dias úteis, que está em C7, e eu tenho também uma relação de feriados que eu vou selecionar e bloquear para que não desça. Feito isso, eu já tenho a data de vencimento. O que acontece nesse caso é que a gente adiciona 1 por fora para a gente tirar o 10 de janeiro, quer dizer, a partir de 10 de janeiro. Então a gente soma 1 no caso, mas também não é obrigatório. É comum, mas não é obrigatório. E aí a gente tem as datas. Essas duas funções que eu falei, elas são super importantes, por quê? Porque a gente precisa calcular dias úteis entre datas para fazer, por exemplo, programação de produção, para fazer programação de vendas, para fazer dimensionamento de prestação de serviço, porque dentro de um mês o que vale mesmo são os dias úteis, tá bom? As próximas atividades, são as atividades 4, 5 e 6, eu vou deixar para vocês fazerem. Em geral são de extração também, aqui a gente já tem a data e vai pedir uma série de informações. Na 5, vocês vão entrar com a data de nascimento, vão entrar com o dia de hoje, eu vou só ajudar aqui, ó. O Excel tem uma função para pegar o dia de hoje, deixar automático o dia de hoje, que é hoje, abre e fecha parênteses, dá Enter, ele vai pegar a função a data do sistema, né, do Windows. Eu estou gravando o vídeo 11 de agosto, vai pegar daqui, tá? Vocês vão depois ajustar isso aí no de vocês. E a atividade 6 também é mais extração, aqui ainda vai envolver, vou deixar uma dica, vai envolver um soma-se nessa conta. Vou deixar aí para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.